No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o filósofo, ensaísta e crítico Benedito Nunes. Benedito Nunes nasceu em Belém, Pará. Formou-se em Direito, especializou-se em Filosofia na Sorbonne e no Collège de France, em Paris. É membro do Instituto Brasileiro de Filosofia. Colabora regularmente em diversos periódicos nacionais e internacionais. Dentre seus trabalhos, destacamos Introdução à Filosofia da Arte, O Tempo na Narrativa, Oswald Cannibal, Clarice Lispector, Hermenêutica e Poesia, o Pensamento Poético, e João Cabral de Melo Neto. Benedito Nunes é professor titular de Filosofia, aposentado pela Universidade Federal do Pará. Tudo bem com o senhor, professor Benedito? Sim. Grande honra tê-lo aqui conosco no nosso Obrigado. programa. Professor, do direito à crítica literária com uma longa e intensa duração no campo da filosofia. Gostaria que o senhor falasse um pouco para nós desse percurso no universo das letras e do pensamento filosófico. A trajetória assim parece muito correta, né? Do direito às letras. Não sei se eu fiquei alguma vez no direito. Foi uma passagem não muito rápida, porque até a advocacia eu exerci, mas eu nunca integrei a profissão e sempre fiz as coisas dessa profissão com o desejo de me retirar dela assim que eu pudesse. O que sucedeu logo. E um meio muito curioso desse ponto de vista que eu consegui foi um certo trabalho que se chama magistério. Eu entrei como professor muito cedo e pouco a pouco o número de aulas foi aumentando e com isso eu me desliguei completamente da advocacia. Quer dizer, não ganhava bem, mas fazia aquilo que eu queria. Eu tinha uma verdadeira aversão pelo exercício da advocacia. E, professor, o senhor lecionou filosofia inicialmente e opta por essa relação filosofia e arte. Gostaria que, desde a introdução à filosofia da arte, eu tenho uma grande preocupação didática também, né? Nas obras, não só no exercício da sala de aula, mas nas suas obras publicadas com essa questão. Gostaria que o senhor falasse um pouco para nós dessa produção escrita das relações filosofia e arte. A intenção desses livros foi didática. Eles decorreram de uma encomenda que eu recebi com muita satisfação, muito prazer e muito honrado do professor Antônio Cândido, quando começou a sair a coleção a que pertencem esses livros. Primeiramente era uma coleção mesmo de finalidade didática, de outro formato. Isso já é uma remodelação editorial feita pela Ática. Né? E então a minha passagem, como eu disse, foi muito rápida pela advocacia e cheguei à filosofia, mas nunca separei realmente a filosofia da literatura, de um modo geral. E depois especifiquei essa relação, literatura e poesia. Porque, primeiramente, eu escrevi artigos literários e continuo escrevendo até hoje, de modo que eu sempre fiz, na focalização da filosofia, uma constante relação com a literatura. E nós vamos retomar essa relação, e mais estreitamente ainda com relação à poesia, mas em 74, quando o poeta João Cabral de Melo Neto ainda estava em pleno vigor de produção, o senhor escreveu uma obra hoje clássica nos estudos da fortuna crítica do poeta João Cabral de Melo Neto, com nota biográfica, introdução crítica, antologia e uma bibliografia sistemática. Então, gostaria que o senhor nos falasse um pouco desse trabalho. E por que João Cabral de Melo Neto começa? Eu apreciava muito o João Cabral na época que eu recebi também uma encomenda. Esses livros é muito interessante assinar isso. Quase todos eles são encomendados. Talvez a encomenda seja assim um fator estimulante. Uma obrigação. Uma obrigação. Você recebeu uma encomenda, você tem que produzir isso.
num tempo determinado, mesmo que você extrapole o prazo que lhe dão, mas o certo é que há uma obrigação determinada, né? Então, isso foi encomendado e eu tive necessidade de reler o poeta inteiro e, ao mesmo tempo, ter uma visão completa da sua obra. O que me interessava era fazer um relacionamento dos poemas de João Cabral, uma temática determinada, determinados processos, um modo de pensar, porque eu considero que a poesia é um modo de pensar. Eu tinha começado por um artigo dedicado à educação pela pedra. Foi justamente esse o meu caminho. Eu me interessei muito pela educação pela pedra, e da educação pela pedra, então, me voltei para os outros livros de João Cabral. Então, foi o caminho inverso, né? Eu fui da educação pela pedra aos outros livros, os livros anteriores de João Cabral. O que, de certa forma, é coerente com o projeto Poeta, porque é o livro que ensina a ler os demais poemas dele próprio, né? Então, foi muito proveitosa a feitura do livro de João Cabral, não só por ter tido uma visão completa do poeta, porque me habilitou também a compreender certas características que eu jamais teria firmado, mas se eu não tivesse um apurado conhecimento de cada obra em particular. João Cabral, para mim, foi uma lição de poesia. Uma dimensão que o senhor estuda na obra dele é exatamente essa questão da tática da comunicabilidade. O senhor se atém a ela, e ele é um poeta que chega a formular essa preocupação com a transitividade da poesia, chegando a dizer, num texto ensaístico, que o poeta tinha que se preocupar com, ocupar-se com outros suportes, enfim, fazer a leitura, a poesia, chegar a um número possível maior de leitores e ouvintes. Como é que o senhor vê essa questão? O próprio João Cabral, eu acho que via isso muito sinteticamente na própria maneira que ele apresentou a poesia dele, né? Quer dizer, é uma poesia tematicamente muito bem delimitada, né? A poesia que tem um meio, tem um clima, tem determinados vocábulos, parece que ele mesmo diz isso, né? Vivam no mundo certas palavras, vocábulos que tem um número determinado. 20 palavras 20 sempre palavras as mesmas. sempre as mesmas, etc., né? Tem um solo, a poesia do João Cabral tem o seu vocabulário também, né? E processos determinados de composição. E o que é notável, a gente vê essa capacidade que um verdadeiro poeta tem de se renovar, né, a cada poema, mesmo quando você está no conhecimento de processos, né, que ele repete à sociedade. Serialmente. Serialmente. E como que o senhor vê a função, quer dizer, o senhor atribuiria a isso uma função social da poesia? Como é que o senhor atribui a... Sim, o João Cabral nunca deixou de considerar essa função social da poesia. Isso se acentua. Veja o Rio, não é? Já tem isso acentuadamente, com Morte e Vida Severina, igualmente, embora ele não prezasse muito Morte e Vida Severina como poesia. Entretanto, foi, como todo mundo sabe, né, o carro-chefe, não da poesia de João Cabral, mas o carro-chefe da popularização dela. Poesia, a disseminação da poesia. Eu mesmo tive uma experiência particular com Morte e Vida Severina, do ponto de vista da representação. Que a minha mulher fazia teatro, e é bom que se diga, porque é uma coisa que muitas vezes se esquece, que a primeira representação de Morte e Vida Severina foi feita justamente pelo nosso grupo. Ah, é? Não foi o Chico quem representou. Que seria 66? Isso. Eu assisti já essa representação do Chico. A primeira representação foi feita em Belém do Pará, por esse grupo do qual eu participava, não é? Até porque eu era casado com a diretora. E nós apresentamos num festival organizado... Professor, eu vou pedir ao senhor para interromper agora, nós voltamos nesse ponto, porque isso é uma revelação. Tá certo. Vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.